Olá, tudo bem? Pois é, nós vamos ter um eclipse lunar agora no dia 19. E muitas pessoas me perguntam, né, e têm essa curiosidade de saber como é que isso vai afetar a minha vida, né? De que forma esse sinal que tem nos céus pode me ajudar, ou pode me atrapalhar, ou pode ser o anúncio de alguma coisa diferente. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso, né? Vamos pensar sobre isso porque eu, como vários astrólogos, a gente sempre recebe essas perguntas, né? Final de ano, como é que vai ser? Né? É um eclipse, é um astro que está visível, é Vênus, é Saturno, é uma conjunção. Então uma coisa bem importante para você perceber é que qualquer coisa que está no céu é um sinal, realmente é um símbolo de um tipo de energia. Então, agora nós temos um eclipse. Esse eclipse, ele é um sinalizador de alguma coisa, tanto a nível geral, né, que está acontecendo no céu de todo mundo, como no mapa astral de cada um. Então, primeiro ponto, onde esse eclipse solar cair, né, como a gente fala, onde ele acontecer no seu mapa, você vai ter uma influência ali de até 6 meses. Mas para ter uma influência tão longa, ele tem que influenciar, fazer algum aspecto, como uma conjunção, por exemplo, com algum planeta, um Sol, com a Lua, com Marte, com o teu ascendente. Então, o primeiro ponto é onde é que você tem touro no seu mapa natal, onde é que você tem o finalzinho de touro no seu mapa natal, tá bom? Mas vamos entender um pouquinho essa questão do eclipse, até para você perceber como isso é interessante, né? Porque o que acontece? A gente olha para o céu, é um eclipse lunar, a gente vê lá a lua desaparecendo e a gente pensa, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. Mas como é que funciona um símbolo, né? Um símbolo é algo que tem um significado maior. Então, o momento que vai acontecer o eclipse não vai acontecer algo, mas é um momento onde você pode ter um entendimento de várias coisas. E que para fazer as coisas acontecerem, tem que ter a sua participação, né? Então, não é só um movimento, não é só um planeta, não é só um lumiar, que Sol e Lua são lumiares, é o seu movimento. Então, a pergunta certa não seria como é que esse eclipse vai me afetar, mas o que eu vou fazer a partir desse eclipse, tá? Então, vamos entender primeiro o que é um eclipse lunar. Eclipse lunar, sempre eclipse lunar e solar, eles são um encontro de Sol, Lua e o planeta Terra, né? Eles ficam alinhados. O que muda é a ordem disso. No eclipse lunar, a gente tem o Sol, a Terra e a Lua. Então, a sombra da Terra vai escondendo a Lua. E sempre no eclipse lunar, a Lua é visível, porque é sempre numa Lua cheia. Então, imagina o Sol, né, a Terra e a Lua, né? Peraí, caiu meus óculos. O Sol, a Terra e a Lua, tá? Então, o Sol manda a luz para a Terra vai projetar sombra na Lua. E essa sombra vai andando e vai escondendo a Lua. Esse eclipse lunar ele vai cobrir 97% da Lua, ele é quase um eclipse total. E olha que coisa bem. É um detalhe, mas é algo bem interessante. Sabe quando é que começa um eclipse lunar? A gente chama que é o momento penumbral dele, né? Quando ele tá fraquinho começando. Como é uma lua cheia, se você reparar em noite de lua cheia, fica tudo mais luminoso. E você tem sombra, como se você fosse de dia, né? Você tá no sol e você tem a sua sombra projetada no chão. Quando é lua cheia, a gente também tem a sombra projetada no chão. Mas quando o eclipse penumbral começa, quando começa assim fraquinho o eclipse, que ele vai, né, nesse movimento do eclipse inteiro, a sua sombra também desaparece. Então presta atenção nisso. Se você for ver esse eclipse em algum lugar que você consiga ver e você consiga perceber a sua sombra, porque a luz da lua cheia é bastante forte, projeta a sombra também. Perceba que quando sua sombra desaparecer, o eclipse começou. Então a gente fala um pouco de sombras, né? E isso a gente pode levar para a nossa vida além do simbolismo do eclipse. Como o eclipse lunar é a sombra da Terra, a Terra representa a matéria, aquilo que é visível, palpável, aquilo que a gente se propõe no dia a dia, como foco, resultados, objetivos, o nosso corpo, a nossa casa, o nosso carro, as nossas relações, tudo aquilo que você pode ver, que você tem claro, que você tem como objetivo, ou você tem realmente fisicamente palpável. Então, o que o eclipse lunar fala? Normalmente, de como é que você se percebe, de como é que você se avalia, do que você pensa, do que você sente em relação à projeção da matéria, né? Aquilo que você enxerga da sua vida. Então, todo eclipse é realmente um momento de reavaliar a vida.
Por quê? Porque neste caso agora do eclipse lunar, porque lá no dia 14 de dezembro vai ter um eclipse solar, né? Então aí é um pouquinho diferente a ordem, mas é os mesmos astros. Agora nós vamos ter um eclipse lunar no signo de Touro. Então, para ser um eclipse lunar, tem que ser uma lua cheia. Para ser uma lua cheia, a gente tem que ter o Sol e a Lua em signos opostos. Então, a Lua tem Touro e o Sol tem Escorpião. Aí, essa lua em touro, ela está num ponto nos céus, né, a 25 graus de touro, que ela faz uma conjunção com uma estrela, que se chama Algol. Algol, ela é a estrela que ela é simbolizada pela cabeça da Medusa. Sabe aquela Medusa lá que tinha um monte de cobra na cabeça e que todo mundo que olhava para ela virava pedra? Pois é, então esse eclipse acontece nesse ponto, no ponto da cabeça da Medusa. Na antiguidade, muitas vezes quando tinha uma batalha, as pessoas, os exércitos, eles esculpiam a cabeça da Medusa, né, de Algol, nos seus escudos, que é para enfraquecer os inimigos, né, que é para paralisar os inimigos, que é para petrificar. Mas o que significa isso? E novamente nós falamos de símbolos. E aí você presta atenção no que eu estou falando, porque eu estou falando no nível geral, mas você pode puxar isso para a sua vida, porque todo símbolo ele atinge o que é o macro e o micro, ele atinge o mundo inteiro e te atinge também. As cobrinhas na cabeça da Medusa, da Algol, simbolizam os pensamentos, né? Então os pensamentos, eles podem te ajudar ou te atrapalhar. E esse símbolo do olhar da Medusa, se você olhar nos olhos dela e você vai virar pedra, é às vezes que alguns tipos de pensamento que você tem, algum jeito que você conduz o rumo dos pensamentos, te deixam petrificado, te deixam paralisado, acabam com a tua energia de vida, acabam com a tua capacidade de te movimentar, de continuar o fluxo das tuas coisas. Então, o que nós temos por enquanto do nosso eclipse? Prestar atenção nos pensamentos e prestar atenção nos pensamentos que estão te paralisando, estão te petrificando, né? E como esse eclipse acontece no eixo de Escorpião e Touro, esse eixo resta questão de valores, né? Tanto de valores mais densos, como o dinheiro, como valores mais sutis, como a ética, a moral, valores emocionais, virtudes, né? Então, vai uma escala mais densa até uma escala mais sutil de valores. E esse eixo, né, como é lua cheia, nós temos uma oposição. Por isso que o eclipse, a lua cheia é tão intensa em si, né? As outras luas cheias não acontecem um eclipse porque não existe esse alinhamento, né, de Sol, Lua e Terra, né? Mas acontece a lua cheia. Então, a lua cheia em si traz a intensidade, porque ela traz os dois polos da mesma energia. Por exemplo, Escorpião fala de morte, e Touro fala de vida. Escorpião fala de controle, Touro fala de aceitação. Escorpião fala dos recursos dos outros, Touro fala dos seus próprios recursos, né? Então, os contrários do mesmo assunto estão no ar. E o eclipse ele começa a ser sentido pelo menos uns 15 dias antes. Você já deve estar se questionando sobre seu valor, sobre o valor das suas coisas, sobre o que é importante. Você pode estar reconhecendo algumas coisas valiosas em você, nos outros, na sua vida. Você pode estar duvidando do seu valor, o valor das suas conquistas. Lembra que eu falei que o eclipse, neste caso, é a projeção da sombra da Terra na Lua e essa sombra vai escondendo a Lua? Isso quer dizer o quê? Que você usa da razão, que é do Sol, para olhar o resultado prático das suas coisas. E esse resultado projeta uma sombra nas suas emoções, né? Como se trouxesse alguns gatilhos, algumas crenças à tona. Então, basicamente, é algo mais ou menos assim. Eu olho para aquilo que eu fiz da minha vida e isso desperta algumas coisas a nível emocionais. Alguns instintos, né? Alguns mecanismos de defesa. Então, como é que você está reagindo? Né? Como é que você está se avaliando? Como é que você está vendo as coisas que você conquistou na sua vida? A questão mais básica desse eclipse é valores, né? Valor, a forma de lidar com o dinheiro, a forma de lidar com os recursos, o que é importante na sua vida, que tipo de sentimentos você vai cultivar, o que você considera valioso, importante para a sua vida, o que você quer manter, né? Então, é bem essa avaliação no sentido de valores. E aí você tem que dar uma prestar atenção no seu pensamento, lembra da Algol, né? De quanto alguns pensamentos seus estão te prejudicando, o quanto talvez você esteja sendo muito objetivo, muito direto, não percebendo realmente o valor das coisas. Lembra que o eixo Escorpião e Touro é o eixo de vida e de morte, né? E muitas vezes a morte ressignifica a vida.
E não só a morte física, não só perder algumas pessoas, mas o fim das coisas, você olha para isso e dá um outro valor. Então, um exercício muito bom para se fazer nesse eclipse é pensar assim: se você não tivesse as coisas que você tem, se você não tivesse as pessoas que estão próximas de ti, se você não tivesse essa casa, esse carro, se você não tivesse esses amigos, esse trabalho, né, esse estudo, se você não tivesse as suas coisas, né, você sentiria falta? Não sentiria falta? Qual é o valor que você dá para isso? Então, é interessante a gente aproveitar essa sombra da Terra na Lua para perceber realmente o valor das coisas que a gente tem, que a gente fez, o valor daquilo que você é, a partir daquilo que você possui materialmente, visivelmente. Em vez de você se julgar por aquilo que você deixou de conquistar, ou você perdeu, ou você não alcançou. Né? Então, colocar valor naquilo que você construiu, porque isso te representa, em vez de tirar o seu próprio valor por uma série de questões que você achou que deveria, ou achou que teria, ou achou que conseguiria. Porque a vida é sábia, né? Então, que nem no método bússola, quando a gente fala entenda os sinais, agora a gente está falando de entender os sinais de um eclipse. Esse eclipse vai te atingir de alguma forma no teu mapa, mas tem todos os sinais da sua vida. Né? Quando a gente fala em missão de vida, a gente fala de missão de alma. Né? Então, quando você tem esse olhar de você que entende os sinais da sua vida, quando você sabe o que você veio fazer aqui, a serviço do que isso está acontecendo, quando você encontra ferramentas para lidar com as suas sombras, né? O empoderamento, quando você reconhece seu verdadeiro eu e seu falso eu que você vai superando, e quando você entende o serviço das suas oscilações, por que você oscila o dia a dia, você olha por um símbolo desses como um eclipse, como uma estrela, como uma conjunção, e você entende os sinais. Então, os sinais não estão apenas no céu, estão também na sua história. Muitas vezes você foi eclipsado pelas suas próprias sombras, pela sombra de suas expectativas, pelas sombras de suas crenças. Então, a linguagem cósmica ela é universal, ela serve para o planeta inteiro e ela serve para você também. E se você tiver interesse em conhecer o método Bússola, que é uma jornada de autoconhecimento, que envolve astrologia e comportamento, dá uma olhada no meu site, ludrios.com.br, e nada melhor do que o momento, que é um momento raro, porque eclipses acontecem 4 ou 5 por ano, não é todo dia, para você começar uma vida nova, com um novo valor, né, valorizando quem você é, em vez de você tentar ser uma pessoa que você não é. Né? Porque o significado, o sentido está nisso. Colocar valor em quem você é e não tentar ser uma coisa que você não é. Tá bom? Um ótimo eclipse para todo mundo e um beijo.